Tem que falar por que o Clube do Remo entra com 3 volantes e consegue ainda ser tão vulnerável. Cara, o primeiro gol... Por que o setor de marcação o primeiro gol foi no surreal. olhômetro? Os dois primeiros gols dos caras foram surreais. Lateral, né? O cara bate um lateral, o rapaz passa na frente do Patrick, o Patrick sai correndo igual soldadinho assim, deixa o cara ir embora, sai o gol. O segundo gol dos caras era lateral pro Remo. O Remo bate o lateral pros caras e toma o gol. É algo assim, sei lá, velho. Surreal. E o árbitro errou em dar o segundo gol, o gol contra o primeiro. Foi o gol 3-2. Não, o gol claramente foi do centroavante. Pô. Ele cabeceia, ele faz toda a jogada do cabeceio pro gol. Se a bola resvala na barriga do zagueiro e vai pro gol, ela também ia pro gol, eu acredito. Se ela resvala e vai pro gol, aí eu acho que o árbitro errou em dar o gol contra do Tchamba. Canearam com pita. Exato. Olha, o clima... Hoje o Remo treinou pela manhã lá no hotel em Atibaia, né? Hotel Zaço, aquele hotel que o Luxemburgo levava Corinthians e Palmeiras para ficar lá um tempo. Está embarcando agora para Bahia, onde pega o Bahia lá em Salvador. Ontem a surpresa na hora do jogo ali foi a saída do David Braga para entrar. Eu acho que só não foi pior, Bad Boy, porque o Jaderson faz um excelente jogo. Ele ajuda como pode na marcação e tentava quebrar ali a jogada para chegar na frente. E foi-me dito que o Remo treinou essa marcação que o time adversário faria na saída de bola. E a parada era, toca rápido pro zagueiro e ele já quebra na direção dos atacantes, porque eles iam estar de linha alta, para pegar eles meio de calça curta ali. Só que não. O Remo, quando marcava o Bragantino na linha de grande área, o Bragantino mesmo assim tentava sair jogando. O Remo, ele chuta para frente e reza para ficar com a segunda bola, porque o Talhari não vai ganhar nenhuma jogada por de cabeça. O Remo, eu vou me tornar repetitivo, porque quem acompanha a gente sabe que eu falo isso não é de agora. O Remo ainda joga o futebol do século passado. Como assim, Paulo Fernando? É simples. Enquanto todo mundo sai jogando, pega seu zagueiro, sai no volante, toca no lateral, mete no meio, ele tenta fazer um 2, clareou, ele dá o pombo sem asa. Aí chega do lado direito, dá para cruzar, ele levanta o jogador inteligente. Ele levanta a cabeça, não tem ninguém do meu time. O que é que ele faz? Volta no volante, volta no meia, mas ele não se desfaz da bola. Por que ele não se desfaz da bola, meu pequeno pupilo Matheus Paulinho? Por que, Bad Boy? Porque se ele se desfizer da bola, elementar, meu caro Watson, ele vai ter que correr mais. Porque o leso, que pensa que ir na linha de fundo, vou cruzar, pô! Não tem ninguém. Cai no pé do adversário, o que o leso vai fazer? O quê? Corre atrás, vai cansar mais. Correr tudo de novo. Não vai? Vai. Então o Remo consegue, com essa inteligência, que eu não cobro muito. Eu posso ir no Bainão dar uma palestra, tá? Eu não cobro muito não, mas também não é barato. O Remo consegue, no século que nós estamos e no futebol que nós estamos, o Marcelo Rangel, coitado, ele pega a bola e ele é o lançador. Ele pega a bola, o Abner tá lá, peraí que eu vou pegar na traição. Vap, dá no Abner. Aí o cara do outro time mata a bola e diz, é fácil jogar contra esse time, né? Olha quem lança. Eu acho que é o zagueiro. Olha quem lança. É o goleiro. Bad, João Vanderlei, todo mundo aqui. Duas coisas que a Série A não perdoa: a falta de intensidade e a falta de qualidade. Na Série A, você marcou uma toca contra um time de qualidade, ele vai fazer gol em ti. Quando os caras marcam uma toca para o Remo não faz o gol. Aquela bola que caiu no pé do Jajá, nada contra, tá o Jajá. Não, se o Jajá não estivesse jogando contra o Vasco e ontem, o Remo nem atacaria. Mas olha só, ainda agora eu falei o nome de 5 atacantes para você, de verdade. Se ela tivesse caído no pé de coco, eu falei até o nome do Renato Kaiser no início do ano. Qualquer um. Pita era gol, Gilberto era gol, Kaiser era gol. Eu tô na cara do goleiro, cai para não passar vergonha. E o Jajá conseguiu chutar no goleiro.
Mas aquele lance eu vi de forma detalhada, se vocês forem ver, o Talhari, o Jajá, não justifica ele perder o gol, mas o Jajá prepara o corpo para um tipo de passe. O Talhari, ele erra o passe, a bola bate no zagueiro, aí que sobra para o Jajá, que estava com o corpo ajeitado de uma forma para receber a bola e teve que mudar essa forma e se jogar na bola. Mano, mas você já enganou nessa posição que é lá na frente só para cutucar. Continuo. Continua enganando? Continuo. Então, olha só. Mas em compensação... Esse tipo de bola, meu querido Abner Luiz, quando cai no pé, tem que fazer, quem né? sabe fazer gol, é lona. Ei, Joãozinho. Oi. Eu assisti ontem Santos e Fluminense. Se o Santos tivesse jogado contra o Remo com aquela intensidade que jogou e perdeu para o Fluminense ontem, eu acho que seria parecido com o que aconteceu ontem. Eu assisti Flamengo e Bahia. A intensidade dos dois times é outro jogo. Se o Bahia imprimir a intensidade que ele imprimiu contra o Flamengo no Maracanã e botou bola na trave e o goleiro do Flamengo salvou 2 vezes, o que vai acontecer com a gente quarta-feira, irmão? Isso já foi falado aqui que é outro esporte da Série A. É. Eu vi City e Arsenal. Não, peraí. Desses jogos aí. Bora falar no planeta Terra. Não, eu sei, só para ter uma noção. Se a gente acha o Campeonato Brasileiro um outro esporte, esse City e Arsenal foi um negócio assim de loucura, sabe? Mas, e olha que o Santos e Fluminense também foi bastante intenso, mas não foi uma qualidade técnica sensacional, apesar dos gols terem sido alguns deles muito bonitos. O Santos está tentando entregar um pouco mais de intensidade agora porque está sendo cobrado por 2 motivos. Pela campanha que está fazendo no Brasileiro, perdeu mais uma, e também pelo Neymar. Tá tentando jogar pelo Neymar, ele que também nem se ajudou ontem, né? E o Santos já tinha jogado bem contra o Atlético Mineiro antes também. Então, na Série A, a gente vê algumas equipes que no papel tem muita força, mas que começaram mal, mas que tem margem para se recuperar. Tem muita gente que fala que esse time do Santos é horrível, mas esse time do Santos já entregou bons jogos esse ano. O Cruzeiro, que vem de 2 vitórias, está se recuperando também. Começou muito mal o Campeonato Brasileiro e vem agora enfrentar o Remo cheio de moral, apesar também de ter perdido na Libertadores. Então esse time do Remo, acredito que não foge muito do que, por exemplo, o Santos pode conseguir entregar. É claro que não tem um jogador acima da média como o Neymar e o Gabigol, mas a gente já viu o potencial desse Remo contra equipes mais bem qualificadas, cara. Esse time do Remo, ele não é horrível. Alguns outros fatores podem estar aí fazendo com que o rendimento seja um pouco mais baixo. O psicológico no segundo tempo, cara, pareceu assim de um time que entrou como se tivesse dormido 6 horas. O Remo teve sérios erros individuais e bons acertos individuais, né? Que foi o chute do Talhari do meio do campo, o cruzamento do Jajá e o cabeceio do Marcelinho, e foram belos acertos individuais. Mas os erros deram 4 gols para o adversário. Tu não viu jogada do adversário assim que tu dissesse: poxa, caramba, é imarcável, eles são demais. Não teve isso, cara. Porque a marcação do Remo... Cara, eu converso muito com os amigos sobre isso, torcedores do clube do Remo, e é impressionante a marcação do Remo. É uma marcação do olho biônico. O cara olha de longe, pensa que está marcando. Na primeira divisão, se tu não marcar, tu vai sofrer, porque tu pega jogadores inteligentes. Olha o Luizinho do Pita aí. O cara não é besta, não. E aí o Remo, é isso que a gente fala, ó, quando tem a chance, ó, um grande passe do Mike, né? Inclusive, foi marcado impedimento nesse gol do Jajá. E quando faz, ainda dá essa largura que estava impedido. Não, e sobre isso do individual que o Abner está falando, eu não entendi muito bem o que o Condé queria fazer coletivamente. Por quê? Se a ideia era essa, de dar essa bola longa, como disse, para tu ganhar a segunda bola, que a primeira é certeza que o Talhari vai perder, tu consegue montar um time ajustado para disputar a segunda bola, com os jogadores se aproximando do Talhari. Se a ideia era jogar no contra-ataque, a partir do momento que tu vai com o Marcelinho numa ponta e o Jajá na outra, tu vai jogar no contra-ataque. Mas e aí? Só os dois vão correr? O que o Remo vai tentar jogar no contra-ataque com Patrick e Zé Wellison como dupla de volante?
Nenhum dos dois vai conseguir chegar ali dentro de uma dinâmica. Umas 2, 3 vezes o Patrick chega no jogo, mas o resto do jogo ele não vai conseguir correr. Então, alguns pontos que eu não consigo compreender muito bem de algumas escolhas táticas Qual é a do Condé. Patrick Pantera no time do Remo? Num Olha só, campo aberto, ele não vai conseguir jogar como ele... O Pantera, para mim, é um grande jogador, tá? Não precisa de dizer o que ele já fez no futebol brasileiro. Hoje, eu não estou falando do Patrick, que arrastava o Internacional, No Inter, que principalmente. carregava o Internacional. Aquele ali era a forma física dele. Eu estou falando do de hoje, tá? O Patrick é um cara habilidoso? É. Ele é um bom lançador? É. Então, meu amigo, coloque o argentino de primeiro volante. Também acho. Meta o Zé Wellison do lado dele e fale pro Pantera o seguinte: Pantera, como o Vitor Bueno está contundido, o Uruguai ficou em Belém para fazer o parto do filho, que agora inventaram que o jogador é parteiro, tem que ficar em Belém pro parto do filho. O Remo, né? Porque o cara que serve ao exército americano, quando o filho dele nasce, ele não larga lá. Calma lá. Boa comparação, hein? Muito boa comparação. Não, olha só, então inventaram. Deixa eu ajudar o Bed. O Bebeto ficou conhecido, o filho dele, mundialmente, porque ele estava na Copa do Mundo, o filho dele nasceu e ele conheceu pelo celular, na época ninguém tinha celular. Abner, eu quero mesmo. Eu quero que alguém pule para dizer que eu tô errado. Que esse é o nosso país do mimimi, pô. Tadeu Schmidt deu uma aula de profissionalismo, rapaz. O irmão dele, o Oscar Schmidt, que morreu, é exatamente aquilo. O Oscar, aquilo que ele falou é verdade. Se ele não tivesse ido fazer o programa dele, o Oscar ia dar lenhada nele. Bad, são duas coisas completamente diferentes. Pra ti, eu tô dando a minha. Não dá, Depois tu dá a tua. Bad. Depois tu dá a tua, eu tô Tá. dando a minha. Tá. Você pode falar o que você quiser. Eu tenho a minha e ninguém vai mudar. Tá? Eu tenho a minha e ninguém vai mudar. Então, o time já não tem jogador que preste. O time já tem um elenco limitado. Se dá o luxo de deixar 2 em Belém, Mas espera aí, não estou discordando não, só falando o seguinte. Mas o uruguaio, o contrato dele termina mês que vem. O Remo tá cagando para ele. Ele não vai cagar pro Remo? meu irmão, a questão não é... Bom, Abner, esse é outro lado que tu tá levantando. Eu estou dizendo que nós estamos... Eu não sei, cara. O Pavani Eu não nem sei. entra. O Pavani nem entra. Eu não sei, Eu vou ver nascimento cara. do isso meu também. filho, Outra, eu vou ficar lá assistindo É uma coisa que não o Zé dá- Wellison pegar drible dos caras. Se ele quiser ir, pô, bacana, profissionalismo e tudo mais. Mas aí é o seguinte, não dá pra condenar o cara querer ficar em Belém pra ver o nascimento do condenando? filho, Bad, Quem pelo tá amor de condenando? Deus. Agora é a minha opinião. Você tá É a sendo minha opinião. Você pode achar o que você quiser, é a minha Ei, opinião. Joãozinho, Não dá você pra tem que condenar escrever novela Agora deixa eu mexicana. falar, agora sou eu que tô Mas falando. você já está falou, sendo velho. Não sensacionalista. tô sendo sensacionalista. Eu não disse que é pro cara ficar, eu disse que ele não é parteiro, porra. Pois é, isso Ele vai quer fazer dizer o quê? parto do filho Não, dele, pois é, Joãozinho. isso quer Tá dizer bom, o quê? Isso Joãozinho. quer dizer o quê? Você tá dizendo, vai Hernandes, Tá vai jogar bom, lá em Joãozinho. Bragança Paulista, pô. Tá bom, Joãozinho? Pois é. Tá bom. Olha, o pior disso tudo, tá? Vocês aí... O pior disso tudo é que o Remo tomou de 4. Não, é que o Entendeu? Manga não faz um Agora vai jogar contra o Bahia. Vai jogar contra o Bahia. O Condé não faz mais filho. É. O Manelzinho Ribeiro não faz mais filho. Esse povo devia fazer filho para não ir. E o clima tá propício. E né? o, Esse Remo, friozinho. não perdeu o jogo porque o Hernandes e o Pavani não estavam lá. Lógico. Claro, pois é. Ele também não Ninguém ganha com falou eles. isso. Mas eu estou falando. Ah, pronto. Mas diga assim. Eu estou falando que eu sou a favor dos caras terem ficado em Belém. Do Remo tomar de 4 porque não tinha um cabeça de bagre para passar no meio de campo. E tá certo. Olha, quando tu O Remo tiver, não perdeu por causa dele. Vanderlei, a tua empresa, eu já sei que vou trabalhar para E ti. quando eu tiver meu filho, eu vou querer ver o nascimento do meu filho. E presta E atenção o teu numa coisa. trabalho que cifo, né? Sim, Ah, nesse caso, sim. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Está vendo que vocês causam? Que fico pegando de 4? A gente fica tudo nervoso aqui. A gente fica tudo nervoso. E Bad Boy, amigos, pra gente ir embora. O time
não tem qualidade. Quando você não tem um time de qualidade, você precisa ter um O grupo... time não tem qualidade, o técnico inventa, rapaz. Pois é, aí piora. Aí tem uma outra coisa também. Quando você não tem a qualidade necessária, se você juntar a galera, e a galera quiser muito, prestar muita atenção, ficar muito ligada, você vai morrer atirando, mas vai morrer, né? Por que o torcedor do Paysandu não deu escolha? São outra divisão, tá? Mas por que o torcedor do Paysandu não está escolhendo o time? Porque veio os caras correr, pô, ir para cima, tal. E se não ganhar também não vai adiantar nada essa correria. No caso do Remo, são umas falhas de time, eu não vou dizer do interior, que a galera do interior vai ficar invocada comigo, de time amador. Você entrega a lateral, você se posiciona errado, você faz gol contra, você não marca, deixa o coleguinha aí, que no outro não vem. Aí, isso não vai recair sobre os 40 jogadores, isso recai sobre o treinador, que não vai pedir para ir embora. Ele não vai pedir, porque ele sabe que ele perdeu ontem, se ele perder quarta e perder sábado em Belém, ele vai ganhar uma multa de R$1,5 milhão, porra. Que ele pode ficar sem trabalhar o resto do ano. Porque não é possível que esse homem gaste mais de 50 conto por mês. Sei lá, não sei que tipo de vida ele vive. Então, cara, assim, e o pior disso tudo, vou deixar uma fala aqui. Os entendidos entenderão. O pior disso tudo é que o Tonhão, ele nunca vai poder, quando acabar essa temporada, ele nunca, em relação ao futebol, ele nunca vai poder se defender. Ele vai ter que morrer calado. E olha, tem uma janela aí, hoje o Matheus soltou até uma piada pela manhã. Repete aí, que é ponte aí. Não, a informação que a gente tem é que acho que o próprio Condé chegou a citar esse número, que o Remo quer pelo menos 2 jogadores ali no meio do ano, né? Que o Remo vai contratar pelo menos 2 jogadores. Se o Remo contratar só 2 jogadores na janela que vem aí, já pode olhar a tabela da Série B do ano que vem. O meio do ano do Remo, é uma parada para um lutador de boxe que está pegando muita porrada. Senta aí. Vai definir, pode definir, inclusive, o 2027 do Remo. Me explica, Abner. Vou explicar. O meio do ano, ele vai te sinalizar o que tu queres para 2027. Não dá para querer tudo ao mesmo tempo. Ou tu vai baratear o processo e chegar em 2027 em condições estruturais e de grana para fazer uma baita Série B e retornar rapidamente para esses 180, 190 milhões. Ou se tu vais apostar tudo numa recuperação histórica para um segundo turno e começar 2027 com pelo menos 3, 4, 5 compromissos que tu não vai ter em caixa para pagar. Então, o Remo vai projetar, sendo que é um ano político-eleitoral no clube, tá? Não, é um ano eleitoral no clube, desculpa, que o presidente já apontou que não vai ser ele o candidato. Ele não quer mais. O presidente já disse isso, a não ser que ele mude de ideia. Então, o meio do ano do Remo tem que ser visto com muita responsabilidade. Se o Remo quiser alguma coisa na primeira divisão, ainda na janela do primeiro, aí do intervalo aí que vai ter, o Remo tem que mandar uns 15, já falei, embora. Inclusive, o pessoal que assinou contrato, que não teve chance na Série B, não foi titular na B, e de repente disseram para ele que ele ia jogar A. Tem jogador que é rico. Não precisa do salário do Remo. Mas está aí e não quer ir embora. Aí, mas tem contrato, né? Eu também não iria. Não foi a pergunta que fizeram para mim. Foi você que fez. Lembra qual foi? Que eu disse para você que em terra de otário, quem tem um pouquinho de inteligência vai longe. Eu não me recordo agora, mas... Você lembra que você fez a pergunta para mim? Então o Remo tem que ir na janela atrás de 5 bons jogadores. Me pergunta onde. Aonde, eu não Paulo sei, Fernando? mas que tem que ser 5 jogadores. E outra coisa, não vai atrás de volante, não. Que de volante a torcida não aguenta mais. Esse time tem que jogar para frente. Quanto o Cruzeiro... Mas dá para jogar para frente? Com esses jogadores de hoje,
e com o Condé botando o lateral direito de atacante, é complicado.